Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 5 do PET 2 2021 do segundo ano do ensino médio da disciplina de Química. Antes de prosseguir o vídeo, dê um like no vídeo, se inscreva no canal e vamos lá para a atividade 1. Indique a concentração em quantidade de matéria, mol por litro, de uma solução de permanganato de potássio, que é o KMnO4, obtida pela dissolução de 1,58 gramas deste sal em água suficiente para produzir 100 ml de solução. Os dados são: a massa atômica do potássio é 39, do manganês 55 e do oxigênio 16. Aqui está pedindo para deixar o raciocínio expresso aqui na forma de cálculos. Então, o KMnO4 é a fórmula do permanganato de potássio. Para saber a massa molar do permanganato de potássio, eu vou colocar aqui os seus números de massa de acordo com a quantidade de átomos. Potássio tem 1, então 39. Manganês tem 1, 55. O oxigênio são 4 átomos de oxigênio. Então vai ser 4 vezes 16, que é o seu número de massa, que é igual a 158 gramas a cada mol. Então aqui, o volume na atividade, eu tenho aqui um volume igual a 100 ml. Então, aqui está pedindo para dar o resultado em mol por litro. Então, onde eu tenho 100 ml, eu tenho que passar ml para litro. Então, basta eu dividir 100 por 1000, eu tenho o valor 100 ml igual a 0,1 litro. Agora, eu tenho em 158 gramas do permanganato de potássio, ele está me referindo para uma molécula do permanganato de potássio. Aqui não aparece o 1, mas é uma molécula. Então, 1 mol de permanganato de potássio, ou seja, 1 mol ou uma molécula de permanganato de potássio, eu vou ter 158 gramas. Agora, eu tenho que pegar essa massa que foi dada aqui na atividade aqui, ó, de 1,58 gramas e passar ela para mol. Então, como que eu faço isso? 1,58 grama vai estar para x mol. E agora eu vou descobrir quantos mols equivale a essa massa de 1,58 gramas. Então, eu vou ter 158 vezes x, que é igual a 1 vezes 1,58. X é igual a 1,58 dividido por 158, eu vou ter 0,01 mol. Então, se em 1 mol de permanganato eu tenho 158 gramas, então em 0,01 mol eu tenho 1,58 gramas. A fórmula para achar a concentração é igual o número de mols, ou a quantidade de matéria, tanto faz, dividido pelo volume. O número de mols encontrado foi 0,01 mol, dividido pelo volume da solução em litros, que estava em ml, eu passei para litro, igual a 0,1 litros, 0,01 mol dividido por 0,1 litros, eu tenho concentração igual a 0,1 mol por litro. Resposta correta, a letra D. Atividade 2. Qual é o volume em mililitros necessário de água para preparar uma solução de 0,25 mol por litro de cloreto de sódio? O cloreto de sódio, a fórmula dele é o NaCl, com 1,755 gramas do sal. Os dados, eu tenho a massa atômica do sódio 23 e a massa atômica do cloro 35,5. Deixe seu raciocínio expresso em forma de cálculos. Então, aqui eu tenho o NaCl. O NaCl é o cloreto de sódio. O primeiro passo é saber a sua massa molar. Então, o sódio, eu tenho um átomo de sódio, o número de massa dele é 23, mais um cloro que vale 35,5. Somando as duas massas, eu tenho 58,5 gramas
por molécula. Então, em uma molécula de NaCl, eu tenho 58,5 gramas. A fórmula de calcular a concentração é igual o número de mols ou o número de matéria dividido pelo volume. Aqui eu coloquei um triângulo indicando a concentração está aqui na base do lado esquerdo, volume está na base aqui do lado direito e o número de mols está no topo. Se eu quiser calcular o volume, eu pego volume é igual o que está em cima, número de matéria dividido pela concentração. Se eu quiser procurar o número de mols, eu multiplico a concentração vezes o volume. Então, eu coloquei o triângulo aqui para facilitar que eu consigo encontrar a concentração se eu tiver N ou V, consigo encontrar o V se eu tiver N e C, e consigo encontrar o N se eu tiver as informações de C e V. A concentração dada aqui na atividade é de 0,25 mol por litro. Está aqui, ó, a concentração 0,25 mol por litro. O número de mols, que é o número de matéria, eu não tenho ainda. Eu coloquei interrogação. Esse valor aqui é depois que eu efetuar o cálculo. Como que eu vou achar esse número de mols aqui? Eu vou relacionar uma molécula de NaCl está para 58,5 gramas. E essa massa de 1,755 gramas que está informando aqui, o que eu vou fazer com ela? Eu vou colocar essa massa embaixo da outra massa e aqui eu vou achar o número de mols para essa referida massa. Então, eu tenho 58,5x igual 1 vezes 1,755. Então, 1 vezes 1,755 é igual a 1,755, dividido por 58,5, x é igual a 0,03 mol. Então, o número de matéria, a massa que era 1,75 gramas, agora passou a ser 0,03 mol. Então, o número de mols é esse, o número de massa é esse. Agora, precisamos encontrar o volume. Aqui está pedindo qual é o volume. Lembrando que, geralmente, o volume ele é dado em litros, mas aqui está pedindo para calcular em mililitros. Então, o próximo passo aqui agora é eu jogar na fórmula. Como está perguntando o volume, eu tampo o volume, sobrou N1 e C. Então, eu vou pegar o de cima, N1 dividido por C. Está aqui a fórmula. O N1, que é o número de mols, eu achei 0,03 mol. Eu vou substituir aqui. A concentração já foi dada, que é 0,25 mol por litro, está aqui. Eu vou colocar aqui abaixo. 0,03 mol dividido por 0,25 mol por litro, eu tenho 0,12. Corta mol aqui, vai sobrar litro. 0,12 litros é o volume, mas aqui está pedindo para passar para ml. Então, eu fiz aqui um esqueminha para facilitar. Eu pego uma quantidade de litro e multiplico por 10 elevado a 3, ou 1000, eu vou achar o valor em ml. Então, nesse caso aqui, eu tenho 0,12 litros. Eu vou pegar o 0,12 e vou multiplicar por 1000. Eu vou achar 120 ml. Se eu quiser colocar 0,12 vezes 10 elevado a 3, eu vou ter o mesmo 120 ml. Atividade 3. Um copo de 500 ml de suco de laranja é adoçado com 85,5 gramas de açúcar comum, que é a sacarose. E a fórmula do açúcar comum é carbono 12, H22 e oxigênio 11. Assinale a concentração em quantidade de matéria, em mol por litro, do açúcar nesse suco. Então, os dados eu tenho o número de massa do carbono 12, número de massa do hidrogênio 1 e o número de massa do oxigênio 16. Então, vamos para os dados. O volume citado aqui é 500 ml. Então, eu devo passar ml para litro. Então, eu fiz aqui um esqueminha.
Se eu tiver uma quantidade de litros e quero transformar em ml, eu multiplico por 10 elevado a 3 ou multiplico por 1000. Se eu tiver uma quantidade em mililitros e eu quero converter para litros, eu vou multiplicar por 10 elevado a menos 3 ou por 0,001, que 0,001 é igual a 10 a menos 3. Então, aqui eu coloquei as três situações. 500 vezes 0,001, que é igual a 0,5 litros, usei essa. Peguei o 500 ml e multipliquei por 10 a menos 3, também vou achar o 0,5. Lembrando que 500, multiplicando aqui por 10 elevado a menos 3, eu devo dividir 500 por 10 3 vezes. 500 dividido por 10, eu tenho 50. 50 dividido por 10, eu tenho 5. 5 dividido por 10, eu tenho 0,5. Então, eu dividi esse número por 10 3 vezes, que deu 0,5 também. Ou então, eu pego a quantidade em mililitros e divido por 1000. Uma vez que de mililitro para litro, eu vou dividir por 1000. E se for litro para mililitro, eu multiplico por 1000. Sempre eu vou achar aqui 0,5 litros. A fórmula de concentração é massa dividido pelo volume. Quando fala em concentração em mol por litro, eu tenho que pegar no lugar da massa, eu vou colocar número de mols, que é N1. N1 é a quantidade de matéria. Então, eu vou substituir o M pelo N1, e o restante fica igual. Nesse caso aqui, agora eu já vou aqui para os dados. A concentração, está perguntando a concentração em mol por litro. O número de mols, que é o N1, eu não tenho ainda, que é em mol, eu tenho que calcular. E a massa, foi dada aí a massa na atividade de 85,5 gramas. Está aqui a massa. Então, agora eu vou pegar essa massa, a massa que é essa daqui, e passar ela para mols. Agora, como que vai ficar? Primeiro passo agora, para descobrir, eu vou calcular a massa molecular, a massa aqui da sacarose, que é do açúcar comum. Carbono, vou pegar 12 vezes o número de massa dele, que é 12. Vou pegar os 22 átomos de hidrogênio vezes o 1, que é o número de massa dele, e vou pegar 11 átomos de oxigênio e multiplicar por 16, que é o número de massa dele. Esses dados estão aqui, ó, dados. 12 vezes 12, 144. 22 vezes 1, 22. 11 vezes 16, 176. Somando os três, eu vou ter 342 gramas por mol. Ou seja, em uma molécula de sacarose, eu vou ter 342 gramas. Agora é só relacionar. 1 mol de sacarose, eu tenho 342 gramas. E essa massa aqui, de 85,5 gramas, eu vou ter quantos mols? Eu coloco aqui x mol para 85,5 gramas. Cruzado, 342 vezes x é igual a 1 vezes 85,5. 1 vezes 85,5 é 85,5, dividido por 342, eu tenho 0,25 mol. Ou seja, em 85,5 gramas, eu tenho 0,25 mol. Então, se eu fosse utilizar a massa aqui, que seria 85,5 gramas, mas como está pedindo a concentração em mol por litro, eu vou substituir esse 85,5 gramas por 0,25 mol. Concentração é igual ao número de mols, número de quantidade de matéria pelo volume. O número de mols é 0,25 mol, dividido pelo volume em litros, que agora é 0,5. Eu vou ter concentração igual a 0,5 mol por litro. A alternativa correta vai ser a letra B. Atividade 4. Um estudante de agronomia recebeu o resultado da análise de água de um riacho. Segundo o exame, a quantidade de bactérias presente nas águas era de 0,25 partes por milhão. Ou seja,
a cada 1 milhão de partes de água no riacho, eu tenho 0,25 que é bactéria. Explique essa concentração e o que ela significa em termos de concentração. Então, o que acontece? A menor parte, que é o soluto, eu tenho a menor quantidade, é a bactéria, é o soluto. A água do riacho é a maior parte que existe aí na análise. Então, sendo a maior parte aqui da água do riacho, eu vou ter a solução, sendo a água junto com as bactérias. 0,25 ppm é igual a 0,25 partes de bactéria em 1 milhão de partes de água do riacho, ou 10 elevado a 6. Se eu quiser fazer uma outra relação, eu posso pegar para massa, uma relação massa-volume, que é igual a 0,25 miligrama de bactéria, eu vou encontrar para cada 1 litro de água desse riacho. Atividade 5. A porcentagem em massa de uma solução feita da dissolução de 184 gramas de glicerina, aqui a fórmula química da glicerina, em 800 gramas de água, deixe seu raciocínio expresso em forma de cálculos. Então, aqui está todas em porcentagem, onde devemos fazer o cálculo. A porcentagem massa por massa, eu tenho a massa do soluto, que é a menor quantidade, dividido pela massa da solução. A massa da solução é o soluto e o solvente. Então, a massa 1, que vai ser a menor massa, vai ser os 184 gramas de glicerina. Sempre a massa 1, que é a massa do soluto, é a menor quantidade. A massa da solução é a junção das duas massas, a massa 1 com a massa 2. Uma outra forma de resolver aqui pode utilizar essa outra fórmula, onde essa massa é a massa do soluto, a menor quantidade, e essa massa da solução é a massa do soluto, que é a massa de menor quantidade, mais a massa do solvente, que é a maior massa. Então, aqui eu tenho a menor 184 e a maior massa, eu coloquei M2 sendo a massa do solvente. Somando os dois, eu tenho a massa da solução, que é igual a 984 gramas, 984 gramas. Eu vou utilizar essa fórmula aqui, mas pode usar qualquer uma. M1, massa do soluto, 184, massa 1 de novo, 184, e massa 2, 800. 800 mais 184, 984. Divide 184 por 984, eu vou ter 0,1869. Lembrando que sempre eu tenho que multiplicar por 100 para achar em porcentagem. Quando fala porcentagem, eu devo relacionar a 100. Multiplicando esse valor por 100, eu tenho 18,69. Como esse 9 aqui, depois do 6, eu vou analisar se depois da vírgula tiver um número acima de 50, eu vou arredondar. Se tiver menos de 50, eu conservo. Nesse caso aqui, analisando somente o 9, depois do 6, se tiver aqui 5 até 9, eu vou aumentar um número aqui no lugar do 6, indo para 7. Se aqui tivesse vírgula 64, então eu ia continuar com o 6. Então, a porcentagem em massa aí deu 18,7%, arredondando aí 18%, que vai ser a letra A, a alternativa correta. Finalizamos aí a nossa correção. Deixei um abraço de longe a cada um de vocês. Se inscreva no canal para fortalecer aqui o canal e deixe um like aí no vídeo se gostou. Até a próxima.